Você já se sentiu ansioso antes de uma viagem, de uma reunião, de uma entrevista de emprego, de um evento que você tenha que fazer, de uma apresentação? Você já se sentiu ansioso antes de um encontro? Já passou alguma vez a noite sem dormir, pensando em coisas que ainda não aconteceram? Ou que já aconteceram lá atrás? Se você está passando por isso, talvez você esteja sofrendo de ansiedade. Hoje iniciamos a nossa série Emoções, onde vamos falar sobre vários temas relacionados às emoções. E o primeiro tema de hoje, o primeiro episódio de hoje é ansiedade. Esse mal, né, gente, que está muita gente sofrendo de ansiedade, mas poucas pessoas entendem o que de fato é ansiedade. Então, hoje eu vou explicar para vocês de forma clara, simples e que fique na compreensão de todos o que de fato é a ansiedade. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa série que está sendo feita com muito amor, foi pensada e planejada com muito amor para vocês, e eu espero esclarecer a dúvida de cada um que aqui está em cada episódio. Será um episódio por semana que eu vou trazer, um episódio por semana, e cada semana será uma emoção que vamos abordar. E vou trazer para vocês de forma muito clara para que compreendamos de fato os nossos sentimentos, as nossas emoções, e assim podemos trabalhar e alcançar, né, gente, aquela liberdade que nós buscamos, que é a liberdade emocional, que não tem liberdade maior do que a liberdade emocional. Vamos lá, então? O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de tudo que eu não posso controlar. Tudo que não é possível ser controlado causa ansiedade. De forma clara. Eu posso controlar? Não posso, me causa ansiedade. A ansiedade ela pode tanto estar no futuro quanto no passado. Muita gente fala que a ansiedade é o excesso de futuro. É o excesso de futuro. Mas também é o excesso de passado. É o excesso de tudo aquilo que não controlo. Vamos lá. Imagine, a ansiedade, resumidamente, ela não é nada mais e nada menos do que medo. Você não tem medo olhando para a ansiedade, né, projetada para o futuro, porque a ansiedade, ou ela vai te colocar no amanhã, ou ela vai te levar para o ontem. E a ansiedade que é do amanhã, que é a ansiedade que está projetada no futuro, ela é uma ansiedade medrosa, ela é uma ansiedade que vem carregada de medo. E a ansiedade que está no passado, ela é uma ansiedade carregada de negação. Então, resumidamente, de forma clara e objetiva, vamos aprofundar nisso, de forma clara e objetiva para que se compreenda, a ansiedade, ela é a falta de aceitação. Ela não é nada mais e nada menos, de forma simples e clara e objetiva, a ansiedade é só a ausência de aceitação. E essa ansiedade, quando ela é demasiada, ela é exagerada, ela se torna um transtorno que já requer um acompanhamento qualificado. Então, quando você se projeta para o amanhã, você perde o controle dos eventos. E não gostamos de não ter controle do que vai acontecer. Isso nos gera ansiedade. Por exemplo, a ansiedade que te projeta para o passado, ela vai te fazer pensar em acontecimentos, em situações que você já viveu,
e não foi como você gostaria que tivesse sido. Por exemplo, uma separação, um divórcio. Quantas vezes, né, já passamos por coisas na nossa vida que não aceitamos lá atrás. E isso nos deixou deprimidos, pensativos e nos colocou num estado de ansiedade. Um divórcio. Um divórcio que não foi bem resolvido emocionalmente em ambas as partes pode colocar uma pessoa num estado de negação, num estado ansioso. Eu não aceito viver sem essa pessoa. Eu não aceito o fim do meu casamento. Tínhamos muito para viver, tínhamos filhos para criar. Não aceito. Então você vai ficar com a negação desta falta de aceitação. No mesmo sentido, a morte. Você perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, um marido, alguém que você ama muito. Você não aceita o fim. Você não aceita ter perdido essa pessoa, ter perdido esse ente, e aí te coloca num estado de negação, de não aceitação. Eu não aceito ter passado por isso. Eu não aceito a morte. Eu não aceito isso que aconteceu. E vai colocar você em um estado de ansiedade. Outro exemplo, a perda de um emprego, a mudança de uma casa, uma viagem que não aconteceu, o fim de um relacionamento, muitas coisas, ou uma situação que você, ou talvez algo que você fez lá no seu passado que hoje você se arrepende e não tem como mudar, coloca a pessoa no estado de ansiedade. Então, ansiedade, ela é futuro, mas também ela é passado. Tudo que te leva para um outro momento vai te causar ansiedade. Como podemos resolver isso? Nos trazendo para o momento presente. Porque, gente, o que existe é o agora. Essa é uma verdade que é difícil de aceitar. O amanhã não existe, o ontem não existe. Às vezes a gente faz planos para coisas que ainda não aconteceram, a gente, né, se projeta para o amanhã, mas o amanhã não existe. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Não vale a pena a gente levar o nosso pensamento para algo que está distante de nós, que ainda não aconteceu. Se você é uma pessoa que vive no amanhã, este é o momento para você acordar que a vida acontece aqui e agora. E o ansioso, ele não vive. Ele vive com um fardo nas costas. Porque a ansiedade é isso. E quando essa ansiedade ela se torna um fardo tão pesado, ela se volta contra você. E começa a refletir no seu corpo. Você passa a se tornar, você se torna uma pessoa mais irritada, você se sente cansada o tempo todo. Uma pessoa com ansiedade, ela sofre um cansaço infinito, porque ela não dorme à noite, ela não dorme bem, ela no dia seguinte ela está sempre muito cansada, ela não tem ânimo, não tem energia. E muitas vezes isso se manifesta em reações físicas no nosso corpo. A ansiedade, ela se manifesta quando ela está muito enraizada e ela se torna crônica, um transtorno, ela se torna um transtorno. Já, o nome já fala transtorno. É um transtorno mesmo viver com ansiedade. Então, ela começa a reagir no nosso corpo, no nosso humor, no nosso sono. E muitas vezes a ansiedade, ela pode se manifestar de forma tão intensa no nosso corpo que pode causar taquicardia no coração,
falta de ar, dor no estômago, náuseas, dores de cabeça, dores no corpo. A ansiedade, ela se manifesta, gente, de formas absurdas, em crises de pânico. Você pode sentir pânico. E é um fardo viver com a ansiedade, é muito pesado. E quando você compreende o que é a ansiedade, você simplesmente decide soltar esse fardo e viver com mais leveza, que é quando você compreende o que é ansiedade. Mais uma vez, a ansiedade é a falta de aceitação, é o controle que não tenho do futuro ou do passado e eu não aceito não ter o controle sobre isso. Quando você compreende que a ansiedade, que para eu superar a ansiedade é eu simplesmente aceitar que eu não tenho controle do futuro e do passado, você se liberta. Você se liberta desse fardo. Como que você vai fazer isso? Tomando consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e tomando consciência do mundo à sua volta. Quando você sente que está ansioso, por exemplo, você deitou para dormir e o pensamento está acelerado, está no amanhã ou está no passado. E você não consegue dormir. O que você tem que fazer? Trazer a consciência. Espera aí. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso dormir. Por que eu não estou dormindo? Porque eu estou me sentindo preocupado, preocupada, porque eu estou pensando nisso. Quando você faz isso, você está tomando consciência, você está trazendo o seu cérebro para o momento presente. Você está se trazendo para o momento presente. Você tomou consciência. Epa, eu preciso dormir. Mas por que eu não estou dormindo? Gente, aprenda a fazer perguntas. Se você não pergunta, você não aprende. Você não descobre. Então, se você quer resolver o seu problema de ansiedade, aprenda a se questionar. Porque se você não toma consciência de fazer perguntas, você não consegue se trazer para o momento presente, você não consegue se trazer para o presente. Fez a pergunta, se questionou, se trouxe ali para aquele momento. O que eu estou sentindo? Estou ansioso, ansiosa. Por que eu estou? O que eu estou pensando agora? O que está me causando ansiedade? Ah, é aquela reunião que eu tenho que fazer daqui uma semana. E não estou me saindo bem. É aquele projeto que eu preciso entregar. É o término do meu relacionamento que eu não consigo esquecer. Foi a morte de um ente querido, de alguém que eu amo. O que está te causando ansiedade? Quando você fala isso, eu estou sentindo isso por causa disso, você traz imediatamente a consciência. E o que você faz com isso quando você descobre? Você fala para si mesmo, eu posso resolver isso agora? Posso? Não, não posso. Então, eu aceito que eu não posso mudar isso. Eu vou dar o meu melhor na reunião. Eu vou estudar mais para fazer aquela prova. O que eu posso fazer? Vou estudar mais para fazer a prova. Eu vou me dedicar mais em tal projeto. Eu aceito que agora eu não estou preparado, mas eu aceito que vou estar.
Eu aceito que eu posso fazer diferente. Mas agora, o que eu posso fazer é isso. É aceitar. O que eu estou sentindo da morte de fulano? Eu não posso mudar isso. Eu estou com medo disso. Eu não posso mudar o passado. Eu aceito que eu não posso mudar o que já aconteceu. Eu, você vai buscar compreender aquele evento. Você vai buscar compreender o que está te causando ansiedade. Então, quando você compreende, você tem que buscar a aceitação. Quando você aceita, você se liberta. É nesse ponto. A cura da ansiedade é só isso. É muito simples. Parece complexo, mas é simples. Quando você aceita, você se liberta. Respira. Traz a sua consciência. Traz a aceitação. E solta. 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 Solta, porque isso não te serve, não está no seu controle. Ah, mas eu tenho medo de morrer. A morte é um processo natural. Nascer é natural, morrer é natural. Então, quando você se projeta para o amanhã, você não está vivendo o agora. O que eu posso fazer por mim hoje? O que eu posso mudar na minha vida hoje? O que eu posso fazer diferente hoje? Viva um dia por vez, sem se cobrar tanto. Tenha paciência consigo mesma. Tenha mais compaixão pelos seus sentimentos, por quem você é, pela sua história e por tudo que você vive. Ah, mas a ansiedade que eu sinto já é um transtorno. Gente, tá difícil? Busque ajuda profissional. Busque ajuda qualificada. Você não precisa passar por isso sozinho. Tá difícil? Busque ajuda. Mas com a consciência de que a mudança e a transformação só cabe a você. O profissional te ajuda. Ele é um suporte, mas ele não é a cura, ele não é a solução final. É você quem tem o poder de fazer a transformação. Quando você está vivendo uma crise de ansiedade muito intensa, está com falta de ar, está com palpitação, respire. Tente se acalmar. Diga para o seu cérebro, acalme-se, calma, acalma. O que eu estou sentindo? Assuma, dê um nome para o que você está sentindo. Traga, fale, o que eu estou sentindo? Estou ansiosa, estou ansioso. Respira. O que eu preciso fazer? Respirar. Respira profundamente. Quando você faz isso, você traz o seu corpo, a sua mente para o momento presente. Você toma consciência. E quando você toma essa consciência, você assume o controle sobre você. Faça isso. Precisa de ajuda? Busque ajuda. Mas você que é a responsável, o responsável por transformar os seus sentimentos, transformar a dor em libertação, em cura. Só você é capaz. E esse é o meu convite para você hoje. Busque compreender o que você precisa aceitar. O que te falta aceitação? Compreenda e aceite isso. Transforme essa dor em liberdade. Transforme esse fardo em liberdade. Você não precisa ser escravo ou escrava dos seus sentimentos. Você pode sim assumir o controle sobre o que você sente, sobre o que você pensa e sobre quem você quer ser.
É fácil, muito difícil. É desafiador. Mas, se tiver muito difícil, muito pesado, gente, peça ajuda profissional. Busque terapeutas, psiquiatras, psicólogos e faça essa transformação por você, porque você merece viver uma vida com leveza. Então, esse é o meu convite hoje para vocês. Aceite o que precisa. Deixe ir o que não te serve mais. Guarde apenas aquilo que te eleva, que te engrandece. As grandes memórias, os grandes feitos, os grandes desafios superados. E o amanhã, gente, o amanhã não existe. O que existe é este momento aqui e agora que estamos conversando. Este momento aqui que existe. Então, não seja duro consigo mesmo. Tenha paciência, viva os seus sentimentos, as suas emoções com mais amor e compaixão. E eu tenho certeza que você vai encontrar a leveza que você tanto deseja. Esse é o nosso primeiro episódio falando sobre ansiedade. Dúvidas, deixe os seus comentários. Me faça perguntas, deixe comentários se você tiver alguma dúvida e eu terei o maior prazer em falar com vocês. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, gente, mande isso. Conhece alguém que é ansioso e precisa ouvir essa mensagem? Manda, envia para essa pessoa e vamos criar uma grande corrente de libertação e leveza. Vamos juntos trazer a consciência para o aqui e o agora, para que possamos ter uma vida com mais tranquilidade e leveza com nós mesmos. E se você está achando muito difícil, está difícil lidar com a ansiedade, precisa de uma ajuda terapêutica, sou terapeuta, especialista em emoções e desenvolvimento humano e estou aqui. Se precisar, pode contar comigo. A gente marca uma consulta e a gente conversa. E se preferir um profissional aí na sua cidade mesmo, gente, vocês têm que, se está difícil, busque uma ajuda, seja minha, seja de outra pessoa. O importante era alcançar a superação da ansiedade, que é um sentimento tão difícil, né? É algo tão difícil de lidar. Eu sei porque eu já sofri muito com a ansiedade e hoje, com muita graça, eu compartilho essa mensagem com vocês, porque eu sei o quanto é pesado esse fardo. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada mais uma vez por estarem aqui e não perca os próximos vídeos dessa série, que está incrível. Vamos falar sobre muitas coisas, sobre muitos sentimentos, muitas emoções, e eu tenho certeza que vai ajudar você a compreender melhor os seus sentimentos. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Até a próxima.